Olá meninas, hoje nessa videoaula eu trago para você mais uma peça do nosso jogo de banheiro, modelo russo com a flor Maria Helena. Essa aqui é o tapete do pé do vaso. Nós temos essa versão aqui em rosa, fica realmente maravilhoso esse jogo de banheiro. E será aquela peça que vai surpreender todas as pessoas que entrarem no seu banheiro. Então, tenho essa peça em rosa e também essa outra peça aqui em amarelo, para que você possa visualizar aqui o mesmo jogo em duas cores diferentes. E escolher o que mais se adequa aí ao seu gosto. Então, vamos trabalhar no passo a passo. Agora que eu vou ensinar você já trabalhando com a cor rosa, mas também tem essa outra versão em amarelo, que fica muito bonito. E você também pode estar escolhendo a cor que você queira. Então, é a mesma peça, dois tons diferentes, ok? Então, vamos começar. Vamos começar o nosso trabalho com barbante natural e agulha para crochê número 3,5. E vou usar como base para o trabalho a flor Maria Helena, que você encontra a videoaula dela aqui nesse mesmo canal. Eu vou prender o fio natural na agulha. Vou virar minha flor aqui para trás. E aqui no encontro que eu tenho das alças das folhinhas, eu tenho sempre dois pontos que ficam atravessados, um de um lado e outro do outro. Então, eu passo a minha agulha aqui por baixo desses dois pontos, dou uma laçada na agulha, conduzo o fio aqui por baixo e agora formo um ponto baixo. Faço 5 correntes. Vou novamente no encontro aqui das alças das folhinhas, pego um ponto de um lado e outro do outro, conduzo o fio aqui por baixo e faço novamente um ponto baixo, criando assim a minha primeira alça. Faço novamente 5 correntes. Vou aqui novamente no encontro, aqui das alças que eu tenho entre as folhinhas. Pego os dois pontos de base, conduzo o fio aqui por baixo e faço novamente um ponto baixo. Então, eu tenho aqui já formada, então, 2 alças. Vou fazer o mesmo aqui por toda a volta da flor e no final eu terei 8 alças. Então, vou fazer e volto mostrando para você como ficará. Terminando aqui a última alça, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que começamos. Então, vai ficar dessa forma aqui, as alças atrás da flor. Vou passar para dentro da primeira alça, fazendo um ponto baixíssimo. Faço 3 correntes para dar altura de um ponto alto e mais 2 pontos altos. Faço 2 correntes de separação e mais 3 pontos altos na mesma alça. Formando assim o primeiro canto do nosso square. Faço uma corrente de separação e na próxima alça vou fazer um bloco de 3 pontos altos. Mais uma corrente e na próxima alça
faço um novo canto com 3 pontos altos, duas correntes e mais 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação e na próxima alça faço novamente mais um bloco com 3 pontos altos. Então, vou fazer essa mesma sequência pelas outras alças que faltam. Então, faço um canto, um bloco, um canto e um bloco. E volto mostrando para você como ficará. Na última alça, eu faço então o bloco com 3 pontos altos, a corrente de separação e vou prender com ponto baixíssimo, que na terceira corrente que iniciamos a carreira. Então, olhando por trás, você terá assim um square quadradinho dessa forma, ok? Então, passo aqui, vou passar para a alça do meio do canto, fazendo pontos baixíssimos. Então, faço um ponto baixíssimo no próximo ponto, no próximo também um ponto baixíssimo e um ponto baixíssimo aqui já dentro da alça. Então, faço 3 correntes para dar altura de um ponto alto e mais 2 pontos altos. 2 correntes de separação e mais 3 pontos altos. Formando assim um novo canto. Faço uma corrente de separação e aqui na alça que eu tenho aqui na base, a alça de uma corrente que separa um bloco do canto, eu faço então um novo bloco com 3 pontos altos. Uma corrente e na próxima alça novamente faço um outro bloco com mais 3 pontos altos. Novamente uma corrente de separação e aqui na alça que eu tenho no próximo canto, vou fazer um bloco então com 5 pontos altos, que eu vou criar então um canto arredondado aqui nesse lado. Então, ficando dessa forma. Faço uma corrente de separação e na próxima alça faço um bloco com 3 pontos altos. Novamente uma corrente de separação e na próxima alça um novo bloco com 3 pontos altos. Uma corrente de separação e na alça que eu tenho no meio aqui do próximo canto, vou fazer novamente um bloco com 5 pontos altos. Faço uma corrente, na próxima alça um bloco com 3 pontos altos. Mais uma corrente de separação, na próxima alça um novo bloco com 3 pontos altos.
uma corrente de separação, e na alça que eu tenho no meio aqui do próximo canto, então vou criar um novo canto com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação e na próxima alça um bloco com 3 pontos altos. Mais uma corrente e aqui já na última alça da carreira, um novo bloco com 3 pontos altos. Faço mais uma corrente e fecho com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que iniciamos a carreira. Então, ficou dessa forma aqui o nosso trabalho. Vou puxar aqui para você ver melhor. Então, aqui atrás, eu fiquei com 2 cantos quadradinhos, como tínhamos feito na outra carreira. E aqui na frente, os meus cantos ficaram, então, arredondados. Com os blocos, então, com 5 pontos altos. Então, vamos continuar. Que nesse mesmo espaço que estou, vou subir 3 correntes para dar altura de um ponto alto. E agora vou começar a trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. Na alça que eu tenho aqui no meio do canto, faço da mesma forma que estamos fazendo até agora. Então, são 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E agora continuo fazendo um ponto alto em cada ponto de base. Chegando aqui na alça que eu tenho de uma corrente entre um bloco e outro, eu faço então 2 pontos altos em uma alça. Em cima do bloco, faço um ponto alto em cada ponto de base. E na alça, novamente 2 pontos altos. No bloco, um ponto alto em cada ponto de base. E na alça, 2 pontos altos. Chegando aqui no canto, que eu tenho arredondado, onde eu tenho um bloco com 5 pontos altos, no primeiro ponto de base, eu vou fazer um aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo espaço. E vou colocar um marcador para eu saber onde está esse aumento, aqui no primeiro ponto que eu fiz aqui do aumento. Agora faço um ponto alto em cada ponto de base, nos próximos 3 pontos de base, e no último ponto aqui que eu tenho na base do canto arredondado, faço mais um aumento, ou seja, 2 pontos altos juntos. E vou colocar um marcador aqui no último ponto aqui do aumento. Agora na alça, eu continuo a fazer a mesma sequência de 2 pontos altos em cada alça, e nos blocos são um ponto alto em cada ponto de base.
Na alça, novamente 2 pontos altos. Chegando aqui no próximo canto arredondado, no primeiro ponto de base, eu faço um aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E vou colocar aqui um marcador no primeiro ponto que eu fiz aqui do aumento. Nos próximos 3 pontos de base, eu vou fazer um ponto alto em cada ponto. E no último ponto aqui, ou seja, no quinto ponto que eu tenho aqui do bloco de base, eu faço mais um novo aumento. E coloco o marcador aqui no último ponto que eu tenho aqui desse aumento. Agora volto a trabalhar nas alças, 2 pontos altos e nos blocos, um ponto alto em cada ponto de base. Chegando aqui no canto que eu tenho atrás, nessa alça aqui de trás do canto, eu faço da mesma forma que estamos trabalhando. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E agora continuo a trabalhar sempre um ponto alto em cada ponto de base. E nas alças que eu tenho de corrente entre os blocos, faço sempre 2 pontos altos. Na última alça que eu faço os 2 pontos altos e vou fechar com ponto baixíssimo na terceira corrente que iniciamos a carreira. Então, ficou dessa forma a nossa carreira, ok? Vou subir novamente 3 correntes para dar altura de um ponto alto. E faço um ponto alto em cada ponto de base. E na alça que eu tenho de correntes aqui no meio do canto, continuo a mesma sequência que estamos trabalhando em cada canto aqui de trás, que são os 2 pontos altos, as 2 correntes e mais 2 pontos altos. Agora vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base até chegar aqui no primeiro marcador. Então, vou fazer aqui e volto mostrando para você como ficará. Chegando aqui no primeiro marcador, eu vou fazer novamente um aumento, ou seja, 2 pontos altos juntos, no mesmo espaço. E agora eu continuo trabalhando a sequência de um ponto alto em cada ponto de base. E aqui no próximo marcador, eu faço então novamente 2 pontos altos juntos. Então, nossa carreira estará dessa forma,
eu vou fazer a mesma coisa, então, aqui por toda a carreira. Quando eu chegar nos próximos, continuo trabalhando a sequência de um ponto alto em cada ponto de base, e onde estão os marcadores, eu vou fazer o aumento, ou seja, 2 pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Trabalho, então, essa lateral, sempre um ponto alto em cada ponto de base. Aqui na alça do canto, eu faço da mesma forma que estamos fazendo aqui em cada canto, que são 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos, e completo a carreira com um ponto alto em cada ponto de base. Então, vou terminar a minha carreira e já te mostro, então, a finalização dela. Finalizando a carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que iniciamos. Então, ficará dessa forma. Então, vou retirar aqui os marcadores, que já não há necessidade mais deles. E vamos dar continuidade, então, ao nosso trabalho. Eu vou subir uma corrente, e aqui no mesmo espaço, faço um ponto baixo. Faço 3 correntes, salto 2 pontos de base, e no próximo faço um ponto baixo. Faço novamente 3 correntes, salto 2 pontos de base, e no próximo faço um ponto baixo, formando assim, então, pequenas alças. Chegando aqui na alça que eu tenho no meio, aqui do canto, eu vou fazer da mesma forma, 3 correntes, e vou para o próximo ponto de base e faço um ponto baixo, ficando então a alcinha aqui atravessada bem ao meio, ok? Faço 3 correntes, salto 2 pontos de base, e no próximo faço um ponto baixo. Novamente 3 correntes, salto 2 pontos de base, e no próximo faço um ponto baixo. Então, vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira. E quando chegar aqui no último espaço, eu vou ter um espaço aqui, então, de 3 pontos de base. E aí, você pode, não tem importância que sobre um ponto a mais aqui, não. Você termina a sua carreira e faça um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que iniciamos. No final, teremos um total de 32 alças. Então, vou completar minha carreira e volto te mostrando como ficará. Terminada a carreira, então, nosso trabalho estará dessa forma, com alcinhas de 3 correntes, sempre presas por um ponto baixo, por toda a volta do nosso tapete. E teremos um total de 32 alças, ok? Então, eu vou passar agora para dentro da primeira alça com um ponto baixo. Faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto e vou fazer mais 4 pontos altos. Ficando dessa forma. Vou dar uma pequena alongada aqui na minha laçada, retiro a agulha dela, volto aqui na segunda corrente que iniciei a carreira, passo a agulha novamente pela laçada do 5º ponto e trago ele aqui comigo, aqui pro primeiro. Então, formando assim um ponto pipoca. Faço 2 correntes de separação, vou para a próxima alça e faço 5 pontos altos.
Retiro a agulha aqui da laçada, volto no primeiro ponto. Coloco novamente a agulha na laçada e trago ela aqui para o primeiro ponto, formando assim, então, outro ponto pipoca. Faço 2 correntes de separação e vou para a próxima alça e faço os 5 pontos altos. Retiro a agulha aqui da laçada, volto no primeiro ponto, pego a minha laçada de novo e conduzo ela pelo primeiro ponto, formando então o ponto pipoca. Faço 2 correntes e agora eu vou fazer um outro ponto pipoca nessa mesma alça que estamos trabalhando. Então, faço os 5 pontos altos, retiro a agulha da laçada, volto aqui no primeiro ponto alto, passo a agulha de novo por dentro da laçada e conduzo a laçada pelo primeiro ponto alto. Faço 2 correntes de separação e vou para a próxima alça. Agora vou fazer um ponto pipoca nas próximas 7 alças, então nessa aqui que eu estou e depois nas outras 6, até chegar aqui na parte então arredondada. Então vou fazer os pontos pipocas aqui e volto te mostrando. Fiz então um ponto pipoca em cada uma das próximas 7 alças, então vou aqui por toda a lateral. Cheguei aqui então na parte arredondada de novo do nosso tapete, agora vou fazer 2 pontos pipocas aqui na mesma alça. Então, faço 5 pontos altos, puxo a minha laçada aqui pro primeiro, formando ponto pipoca. E agora vou fazer novamente 5 pontos altos para formar um segundo ponto pipoca aqui nessa mesma alça. Lembre-se que entre um ponto pipoca e outro, temos sempre as 2 correntes de separação. Então, fiz os 2 pontos pipocas na mesma alça, fiz novamente as 2 correntes de separação e agora vou fazer mais 4 pontos pipocas aqui, um em cada alça de base. Então, nas próximas 4 alças, faço novamente apenas um ponto pipoca em cada uma. Então, depois dos aumentos que eu fiz aqui de pontos pipocas, nessas 2 alças aqui, nos cantos arredondados, eu fiz mais 4 pontos pipocas, um em cada alça de base, sempre separados por 2 correntes. Então, fiz mais 2 correntes de separação. E agora, nas próximas 2 alças, eu vou fazer novamente 2 pontos pipocas em cada alça de base. Então, faço 5 pontos altos, deixo a laçada reservada, volto no primeiro ponto, trago a laçada para cá, formando ponto pipoca. Faço novamente as 2 correntes de separação e na mesma alça volto a trabalhar os 5 pontos altos para formar um novo ponto pipoca. Eu fiz o segundo ponto pipoca,
as 2 correntes de separação e passo novamente para a próxima alça e trabalho mais um ponto pipoca. Faço as 2 correntes e ainda na mesma alça faço mais 5 pontos altos para formar então o segundo ponto pipoca. Faço as 2 correntes de separação e vou para a próxima alça. E agora continuo a mesma sequência, fazendo apenas um ponto pipoca em cada alça de base. Então, até agora, o nosso trabalho estará dessa forma. Aqui na alcinha que eu tenho, aqui no meio do canto, aqui de trás, fiquei com aumento. Quer dizer, fiz 2 pontos pipocas aqui na mesma alça de base. Comecei fazendo aqui um ponto pipoca em cada alça de base. Na alça que ficou aqui no meio do canto, ficaram com 2 pontos pipocas em cada uma. Então, desci aqui pela lateral, trabalhando 7 pontos pipocas, um em cada alça de base. Depois, fiz 2 aumentos. Isso quer dizer que nas próximas 2 alças fiz 2 pontos pipocas em cada alça. Depois trabalhei 4 pontos pipocas, um em cada alça de base. E fiz novamente mais 2 alças com aumento, ou seja, 2 pontos pipocas na mesma alça de base. E agora volto a trabalhar os pontos pipocas, então, um ponto pipoca em cada ponto de base. Quando eu chegar nessa alcinha que eu tenho aqui, no meio aqui do canto, faço novamente 2 pontos pipocas nessa alça e completo a carreira fazendo apenas um ponto pipoca em cada alça de base. Então, vou terminar minha carreira aqui e volto mostrando para você como ficará.